Bem, estamos de volta já agora com o primeiro bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje com a presença do jornalista, escritor, dramaturgo, roteirista hoje, que tem se caracterizado aí não só em Nova Friburgo, mas aí por várias novelas, né, e hoje filmes têm sido rodados, Davi Macena, e também por esse homem de cultura, esse protagonista do samba de Nova Friburgo, Humberto José Damasceno, conhecido como Humberto da Ambulância, participa de movimentos sociais, culturais, há muitos anos. Eu acho que ele não consegue se tirar a pele do que é Humberto social, cultural, para Humberto da pessoa física, Humberto Damasceno, né? Então, ele sempre se dedicou muito à vida de olaria, mas ele vai contar também muito da vida de outras escolas de samba que não são de olaria. Davi, nós falamos no início a respeito disso, falando que o carnaval não nasceu, as pessoas pensam que o carnaval é coisa do Brasil, e vão todo mundo beber, vão todo mundo sair, fazer festa e tal. A gente trouxe uma referência, porque naturalmente provocar você, sim, como um estudioso que trouxemos as pessoas podem pensar, peraí, você envolvendo o carnaval com a igreja, foi exatamente... Eu queria que a partir daí você desenvolvesse esse tema para a gente. O carnaval não tinha esse nome, né? O carnaval era uma festa de celebração da boa colheita. Os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam em suas casas, e quando eles retornavam 3 meses depois, aproximadamente no mês de janeiro, fevereiro, né, quando se encerra o inverno, né, rigoroso na Europa, então eles preparavam os embutidos, guardavam as peles dos animais, e quando terminava aquilo tudo, eles guardavam todas as carnes salgadas, e então eles faziam uma grande celebração em torno dessa boa colheita. As peles dos animais faziam baltas, que são máscaras, né? As mulheres, já existia a inversão de gênero, as mulheres se vestiam de homem, os homens se vestiam de mulher, e isso tudo celebrava não só a boa colheita, mas um período em que o homem estaria dentro de casa e que o coito seria favorecido, e com isso seria um período de gestação, de aumento da família, tudo mais. Eles se permitiam brincar durante 3 dias, e no 4º dia eles juntavam todas essas fantasias. Eles tinham o hábito de jogar casca de legumes, restos de vinho, uns nos outros, como forma de provocação, e eles juntavam tudo isso, colocavam numa caixa de madeira, iam perto do templo mais próximo, botavam fogo nessa caixa, e quando aquilo começava a se transformar em cinzas, eles pediam ao Deus, ao Criador, que o próximo ano fosse tão rico, tão abundante e fértil, quanto aquele ano, né? Esses elementos começam a correr a Europa, e no momento da reforma de Lutero, o Papa Gregório, vendo que essa festa provoca a união de uma massa, né, muito esperto, ele abre um espaço do calendário cristão e coloca o carnaval 40 dias antes da Páscoa, né, onde se dá a véspera da Quaresma, e cria a Quarta-feira de Cinzas. O nome, os memorialistas, historiadores, se dividem, né? Há quem diga que é carne porque é uma festa profana, e há quem diga que Carnevales era o nome de uma embarcação que a gente vê muito nos desenhos de Sessão da Tarde, nos filmes de Sessão da Tarde. É uma embarcação com rodas, muito comum na Idade Média, em que se levava para o mar, para a pesca, e que ali faziam os desfiles com anões, gigantes, pessoas deformadas, uma coisa muito tosca daquela época, né, nessas festividades, e que deu origem ao carro alegórico, e que o nome daquela embarcação era Carnevales, e que há uma adaptação da igreja, então, para esse nome, Carnaval, né? E aí surge, dentro do calendário cristão, a possibilidade de você brincar 4 dias de folia, fazer um jejum de 40 dias, e o Criador te perdoar. Como se fala, é a festa do pecado da carne, da orgia. Agora, existe também uma corrente da história que fala que as Saturnálias, os bacanais, ainda na Grécia Antiga, é que deram origem a essa celebração da boa colheita. Mas fica marcado mais claramente quando se identifica no século XI, né? Sim. Quer dizer, essa questão. Humberto, você vê, olha como nós estamos falando aqui, o Davi como historiador e tal, traz memorialista, né? Traz uma questão muito interessante. Mas e o carnaval, a gente poderia trazer
A sua essência de carnaval, quer dizer, o Humberto ligado à cultura, não é o Humberto ligado à cultura de Friburgo somente, né? Humberto vem de Pernambuco, De Pernambuco, e de Recife, e já traz na essência dele toda aquela inspiração daquela musicalidade, aquela coisa toda, e depois aí em Friburgo, naturalmente. Mas e o carnaval para você? O carnaval, para mim, é um estado de espírito em que o cidadão, ele se prepara justamente para quê? Extravasar, mostrar a sua alegria em grupo. Ele procura, de toda maneira, fazer com que a família participe daquela ação. Em Pernambuco, por exemplo, no frevo, as famílias, elas se unem em função da música, que é própria de Pernambuco. O frevo só tem em Pernambuco, não é? O grande frevo só tem em Pernambuco. Aí daí se espalhou para Olinda os bonecos, né? Para Caruaru ficou as troças, que existe o frevo, existe o clube, existe as troças, e Pernambuco, e Recife em si, ele se tornou uma referência do carnaval diferenciado do Rio de Janeiro. Mas com isso aí, as universidades se interessaram muito nesse tipo de desenvolvimento e fez com que os músicos também se inserissem nessa arte, nessa cultura que se alastrou dentro do estado de Pernambuco. E Recife abraçou com aquela cultura da exploração dos holandeses, dos portugueses. Muita influência europeia, né? Uma influência muito grande. E isso, né, me trouxe uma energia que, quando eu saí de Recife, através do navio, era marinheiro, né, do navio, passando por Vitória, eu já comecei a pensar o que faria aqui no Rio de Janeiro. Já de olho no carnaval. Eu saí justamente em fevereiro, já de olho no carnaval. E chegando aqui, eu, sem conhecer nada, mas eu me envolvi com o bloco Bafo da Onça. A primeira brincadeira minha em carnaval no Rio de Janeiro foi no Bafo da Onça. Quando surgiu aquela música, olha o Bafo da Onça. E aí você pôde ver como o carnaval tem formas tão diferenciadas. Tão diferenciada, né? Você vai para Belém, é diferente, na Bahia. Humberto, você fala uma coisa, você começou falando isso, eu vou agora fazer uma provocação ao Davi, que não sei se poderia falar isso, né? Mas para alguns, carnaval é um estado de espírito, né? Quer dizer, porque você tem que, onde você vai descontrair, onde você vai, de repente, você se exalta, você se reúne com grupos, e você bebe, você faz as festas, e existem sempre os grupos. Mas, Davi, é importante se dizer, quando você, até buscando um pouquinho da história, que a gente pode falar em Carnaval de Portugal, a gente pode falar em Portugal de Alemanha, a gente pode falar que Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Quer dizer, algumas coisas que vêm lá de trás também, e que eu não sei o quanto de copia e cola trouxe para o Brasil, mas é importante a gente falar, quer dizer, principalmente o de Portugal. São releituras, né? Porque, por exemplo, quando chega o carnaval em Portugal, surge o intrudo português. O português é um jeito tosco de se provocar o outro, né? Jogando farinha, água, areia, né? Que, se você for pensar nesse processo do intrudo de provocação através de um líquido ou de uma terra ou de um pó, você vai cair na espuminha, que é uma adaptação do lança-perfume, da espirradeira, do limão de cheiro, que a alta sociedade usava, que eram bolinhas de parafina com uma essência perfumada dentro, né, e que, posta ao sol para secar, ficava esverdeada, por isso era chamada de limão de cheiro, né, mas que era perfumado. São releituras. Catarina de Médici, por exemplo, era uma italiana que se tornou rainha da França e que introduziu no carnaval francês
a figura do Pierrot, do Arlequim e da Colombina, que eram do teatro, né? Da comédia dell'arte. Se você for mais além, você vai ver o Mardi Gras, que é um carnaval da Terça-feira Gorda, que acontece em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e que o que ocorre é que no carnaval do Mardi Gras se come panqueca, né? E o carnaval ele é oriundo do voodoo, das máscaras de gesso, da caveira, do horror, né? Eu acho que tudo isso foi relido, né, pela América, e em especial pelo Brasil, força da imigração de tantos povos para o Brasil, né, da influência de holandeses, de franceses, de italianos, de portugueses. E nós temos um carnaval hoje que mistura tudo isso. O Arlequim, o Pierrot, a Colombina, a espuminha, o confete, a serpentina e a máscara do bate-bola, que remete ao carnaval do voodoo, do Mardi Gras, né? E por aí vai. Humberto, aí você chega em Friburgo, isso é quando você chega em Friburgo? 1959. 1959. Você já encontra, para a gente nós não vamos entrar necessariamente já agora, mas você já encontra um movimento já de escolas ou de blocos que fortalecido? Como é que naquele momento, exatamente quase 60 anos atrás, Friburgo... Já quando eu cheguei aqui já tinha esse movimento de blocos de escola de samba. Os blocos, ele tinha mais um apelo popular. Não se podia, as pessoas não gastavam, eram as pessoas, trabalhadores operários, né, que se reuniam para se divertirem junto com os amigos. Então, eles criavam aqueles blocos carnavalescos, né, aqueles blocos que percorriam as ruas, levando alegria e carregando as pessoas. O vai quem quer, né? O vai quem quer. O vai quem quer. Né? Isso, quando eu cheguei. Não era um carnaval rico em detalhes. Não era um carnaval em que a arte e a cultura se aliavam para se contar uma história. Mas já tinha organização? Já tinha essa coisa de desfiles, coisas nesse sentido? Já era uma organização meia sentimental. Não tinha esse... Que é a grande essência. Exato. Que não se pode perder. Não se pode, de jeito nenhum. É alegria. Alegria. Quer dizer, não tinha esses departamentos, esse militarismo. Exatamente que se tem hoje. Diretor de aula de harmonia, diretor de aula de alegoria, diretor de aula disso? Não, porque o diretor do andamento da escola do bloco era a corda. A corda é que se para. Cada escola tinha sua corda. Tinha suas cordas. E também se desfilava nos bairros, né? Se desfilava nos bairros, né? Isso nós vamos falar. Isso nós queremos falar. Humberto, Davi, a Geisa está me chamando a atenção ali, o Lennon e a Luana, que o tempo do primeiro bloco já está se findando, e você vê como é que o tema ele é tão rico que faz com que passa muito rápido, e eu acho que nós já estamos transmitindo. Você que está em casa agora, período de carnaval, pré-carnaval, pós-carnaval, você já está tomando conhecimento e vendo um pouco do que é efetivamente a essência do carnaval. Nós vamos no nosso intervalo, vamos para o nosso segundo bloco, daqui a pouco a gente volta. Até já, não saia daí.